Livro de São Mateus 24 e o versículo 36. Todos acharam? Amém. Amém? Arnaldo achou? Amém. O sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém? Vamos orar para que Jesus venha falar conosco nesta noite. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, eis aqui, Senhor Jesus, tua palavra, ao qual acabamos de ler. E nesse momento de oração eu peço a Ti, meu Pai, que venha falar comigo, venha falar com a Tua amada igreja que aqui se encontra nesta noite, Pai. Deus querido, Deus de glória, estamos aqui, Senhor, numa só fé, estamos aqui num só amor, no intuito, ó Pai, de buscar a Tua face, de nos alimentarmos espiritualmente da Tua santa e rica palavra. Então eu lhe peço, Pai, fala conosco e confirma a Tua grande vitória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra do nosso Deus aqui nessa noite. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, né? O único que sabe a hora que Jesus irá voltar é Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E a palavra de Deus nos confirma, igreja do Senhor, que como foi antigamente, nos dias de Noé, assim vai ser também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, Jesus. Nos dias anteriores Nos dias anteriores à vinda do dilúvio, as pessoas estavam como se tivesse hoje. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, se casavam, faziam de tudo que queria. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não tinham um pingo de temor a Deus. Tanto que o que? Noé pregava, Noé falava e todos zombavam de Noé, né? Muitos achavam que Noé estava ficando louco, porque Noé estava construindo a arca. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele que iria vir o dilúvio. Deus falou com Noé e Noé foi alertar o povo, mas ninguém dava ouvidos a ele. E é como é nos dias de hoje, acontece muito isso. Estamos aí, né? Todos os profetas aí, irmãs, irmãos, pastores, evangelistas, todos estão aí, né? Para levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Mas nem todos dão crédito à palavra de Deus. Nem todos querem servir a Deus. Aleluia. Nem todos querem servir a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui a palavra do Senhor fala que eles não perceberam nada, até que chegou um grande dia, né, do dilúvio. Aí começou a chuva, né, e chove, começou a alagar. Aí eles foram perceber, só que daí já era tarde. Por que já era tarde? Porque Deus deu a chance, Deus deu a oportunidade. E eles não aceitaram a oportunidade do Senhor. E é como o Senhor faz hoje em dia. Deus nos dá a oportunidade. Deus nos dá a chance. Vai de nós, né? Aleluia, Jesus, aceitarmos as oportunidades que o Senhor nos concede. Aleluia. Por isso que nós temos que ser o quê, amada igreja? Vigilantes. Temos que vigiar a todo momento, aleluia, Jesus, para não perdermos as oportunidades que o Senhor nos concede. Aleluia, Jesus. Muitas vezes você está aí esperando algo do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, e muitas vezes você recebe e você nem se tocou que você recebeu. Por quê? Falta de vigilância. Aleluia, Jesus. Quantos livramentos também nós recebemos no dia a dia, ao qual a gente nem percebe. Aleluia. Quantas bênçãos e livramentos o Senhor nos dá que a gente não vê. Então, como foi naquela época, está sendo hoje. Não estão dando crédito à palavra do Senhor. Não estão acreditando na vinda do Senhor. Tem muitas pessoas que zombam.
Eu já ouvi que Jesus está voltando desde a época do meu tataravô. Eu já ouvi que Jesus está voltando desde, aleluia, da época do dinossauro. Muitos falam isso, muitos brincam, aleluia, Jesus, com as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus não é brincadeira. Deus, Ele é amor. Deus é amor em tudo. Mas se Deus vê que a pessoa não está dando crédito, o amor de Deus também ali acaba, né? Aleluia, Jesus. Porque tem que dar crédito para Deus. Se Deus tem, aleluia, Jesus, vamos dizer, se Deus tem algo na sua vida, aleluia, Jesus, esse algo vai acontecer na sua vida, aleluia, Jesus, querendo ou não querendo, mas tem muita gente, aleluia, que não tem jeito, aleluia, Jesus, glórias a Deus. É como o povo fala, né? Ah, esse fulano aí não tem mais jeito. Esse aí já era, esse aí não tem mais jeito. Para Deus tem sim, mas a pessoa também tem que dar lado. A pessoa tem que querer, aleluia, Jesus, tem que querer a ajuda de Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus educado. Ele não vai entrando na sua vida sem a sua permissão, sem a nossa permissão. Foi que nem na minha vida. Eu permiti Jesus entrar. Eu permiti. Por quê? Porque eu aceitei a Jesus. Aleluia, Jesus. Muitos dizem, né? Eu aceitei a Jesus. Mas na realidade é o contrário, né? É Jesus que nos aceita. Glórias a Deus. Mas eu escolhi seguir esse caminho. Eu escolhi servir a Jesus. Eu escolhi abandonar as coisas do mundo para seguir a Ele. Aleluia, Jesus. E é isso que impede muita gente de servir a Deus. Abandonar as coisas do mundo, abandonar as suas vontades, abandonar, vamos supor aí, redes sociais, abandonar as novelas, televisão, abandonar as vestes, maquiagem para as mulheres, aleluia, Jesus, abandonar, aleluia, glórias a Deus, tudo aquilo que é da vontade do diabo, né? Podemos falar assim, porque é tudo da vontade dele mesmo. Aleluia. Todas essas coisas que não prestam, foi ele que inventou. Então é difícil. Por isso que muitas pessoas não querem ter um encontro sincero com Deus, porque não querem abandonar essas vontades, os seus desejos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, igreja, é como antigamente. Hoje está acontecendo a mesma maneira. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. Aí vai ser tarde. Aí vai ser tarde demais para aqueles que não deram crédito e não deram lado para o Senhor. Para aqueles que não deram, aleluia, Jesus, valor aos servos e servas do Senhor que estão aí, ó, profetizando e falando, e pregando, evangelizando e falando que Jesus está voltando. Muitos riem da cara da gente, aleluia, Jesus, mas Deus está vendo tudo isso. E a palavra de Deus fala que os humilhados serão o quê? Exaltados. Podem nos humilhar aqui nessa terra, podem, façam o que quiser, nós estamos com Deus. E naquele último dia, no grande dia do Senhor, aleluia, Jesus, ali todas as nossas contas serão pagas, todas as nossas obras serão pagas. Aleluia, Jesus, quer sejam boas, quer sejam ruins, no final, tudo nós vamos ter que dar conta a Deus. Aleluia, Jesus. Então, lá no livro da vida vai estar escrito sobre ciclano, sobre fulano, sobre Bertrano, vai estar escrito sobre todo mundo. Tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo. E ali vamos ter que dar conta. Aí eu fico pensando, e essas pessoas que zombam de Deus? Que será, né? Que será que Jesus vai falar? Que Deus vai falar para essas pessoas? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, igreja, servir a Jesus é uma coisa séria. Aleluia, servir a Jesus não é brincadeira. Então nós temos sim, igreja, do fundo do nosso coração, servir a Deus do fundo do nosso coração. Aleluia, Jesus. Eu, na época que eu me converti, igreja do Senhor,
Para mim, eu achei um pouco difícil. Naquela minha época já não existia, né, rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Nem Orkut naquela época tinha. Não tinha nada. Só que tinha as benditas o quê? Novela do Satanás. Aleluia, Jesus. As novelas lá da Rede Globo, SBT. Eu era noveleira pra caramba. Mas, graças a Deus, Jesus me libertou desse mal. Por quê? Porque eu dei lado pro Senhor. Aleluia, Jesus. Até antes de eu vir para a IPFD, eu fazia uso de rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp. Demorou a cair na minha ficha, na minha consciência, o porquê era pecado usar o WhatsApp. Aleluia, Jesus. Até que um dia Jesus alumiou, porque a minha cabeça é difícil de entrar as coisas. Mas também quando entra, né? Jesus alumiou a minha mente. Aleluia, Jesus. Jesus alumiou minha mente e falou. Aí eu fui entender o porquê. Aleluia, Jesus. E na mesma hora eu peguei e tirei. E já tô aí, é o quê? Uns 3 anos? Não, sei lá, uns 3 anos eu acho. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, igreja, não é difícil. Não é difícil abandonar as coisas do mundo. Aleluia, Jesus. Basta ter força de vontade. Aleluia, Jesus. Tendo força de vontade e Jesus ao seu lado, você consegue tudo. Tudo, tudo, tudo. Aquilo que você pode achar que é impossível, você consegue. Por quê? Porque você tem um Deus poderoso e maravilhoso ao teu lado. Aleluia, Deus. Então, aqui fala mais aqui na palavra do Senhor. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Aleluia, Jesus. Então, estará ali o casal. Vamos supor o casal ali no parque, passeando. Um será levado e o outro vai ficar. Estará a mãezinha com seu filhinho. Aleluia, Jesus. Em sua casa, será levado um e o outro vai ficar, e assim será, e assim vai virar aquela, aleluia, aflição, as pessoas procurando, cadê meu marido, cadê minha esposa, cadê meu filho, cadê minha mãe, e vai ser desse jeito, desse tipo, aleluia, Jesus. Então a igreja não é brincadeira a vinda do Senhor Jesus, e o que Deus diz aqui, para nós no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então temos que vigiar, igreja. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Deus se agradará daquele dia que o Senhor, aleluia, vier e achar o seu servo servindo, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É a hora que não pensamos, né? Aleluia, Jesus. Jesus pode voltar a qualquer hora, qualquer momento. Aleluia, a qualquer minuto. Deus já tem voltado para muitos. Aleluia, Jesus. Ao dia a dia aí, pessoas que perdem as suas vidas, pessoas que Jesus mesmo recolhe, aleluia, seus servos fiéis, valorosos, glórias a Deus. Então, Jesus pode voltar para mim, para você, a qualquer hora também, aleluia, Jesus. Então, igreja, vamos estar vigilantes, assim como aquelas virgens, né, que estavam vigilantes lá com as suas lamparinas cheias de azeite. Vamos encher a nossa lamparina, igreja do Senhor. Vamos encher a nossa lamparina com muita oração, com muito jejum. Aleluia. Para quando o noivo vir nas nuvens, com poder e grande glória, nós possamos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, subir, aleluia, e morar com Jesus na Nova Jerusalém. Ali a gente não vai ter mais aflição. Ali não vamos ter mais nada que é de ruim. Ali só vai ser glória, só maravilha, só bênção, só vitória. Então, igreja, nessa noite, o que Jesus fala para nós?
vamos caminhar, vamos nos afirmar cada vez mais na rocha que é Cristo Jesus. Não vamos deixar, aleluia, que os levantes de Satanás, porque isso tem muito e vai ter muito até o fim. Os levantes de Satanás é para quê? É para nos fazer desistir, desanimar, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente saia da presença de Deus para que a gente perca o direito da nossa salvação. Então nós temos que batalhar, igreja. Temos que batalhar muito, aleluia, Jesus. E deixar de lado, aleluia, Jesus, esses levantes do diabo. E repreenda, porque o Senhor te deu o poder. Repreenda ele com o sangue de Cristo. A hora que Satanás vier te afligir, te assombrar, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda, porque o Senhor nos deu essa autoridade de repreender Satanás. Aleluia, Jesus. Então não vamos, igreja, deixar nenhum levante do inimigo querer derrubar a nossa fé, querer tirar a nossa comunhão com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar firme, aleluia, ficar firme na fé do Senhor Jesus, porque grandes são as bênçãos do Senhor para nós. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo fale mais em cada coração nessa noite. Amém? Glórias a Deus.